Vamos então, senhoras e senhores, dar início ao painel 3, Logística, Modalidade e Transporte Multimodal para o Desenvolvimento Sustentável. Convidamos como moderador o secretário de Estado das Cidades, senhor Pedro Fernandes Ribeiro. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o nosso presidente da ANTAC, nosso companheiro e querido amigo Fernando Fialho, cumprimentar o secretário estadual de Infraestrutura, Max Barros, o deputado Jurandir Lago, secretário de Estado de Turismo, o secretário municipal adjunto dos Transportes, e dar boa-vinda a todos. Para a primeira palestra do painel 3, Logística, Mobilidade e Transporte Multimodal para o Desenvolvimento Sustentável, com o tema Obras Estruturantes da Região Metropolitana de São Luís, convidamos o palestrante José Marcos Pereira Barros, secretário de Estado de Infraestrutura do Maranhão. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o meu colega secretário, moderador desse painel, Pedro Fernandes. Cumprimentar aqui a todas as autoridades estaduais, municipais, cumprimentar a todos os palestrantes, cumprimentar a todos os participantes desse evento e cumprimentar especialmente o Dr. Fernando Fialho, presidente da ANTAC, que está promovendo esse importante seminário aqui em São Luís do Maranhão. E não é a primeira vez que ele traz eventos desse porte para o nosso Estado. Recentemente participei de um evento na Assembleia Legislativa também, que foi muito proveitoso. Então, eu acho que todos nós, depois desse seminário, sairemos um pouco mais enriquecidos com as palestras, com as informações. E eu queria também agradecer aos patrocinadores desse evento o convite que me foi feito para falar sobre as obras viárias estruturantes na região metropolitana. E nós traçamos o seguinte roteiro. Primeiro, vamos fazer uma breve histórico da evolução urbana da cidade de São Luís. Depois, vamos traçar um diagnóstico da situação atual, apresentar propostas para solucionar ou minorar os problemas atuais e também fazer um planejamento para o futuro, de maneira que os problemas hoje existentes na nossa cidade, na região metropolitana, não ocorram no futuro bem próximo. E iremos discriminar as obras estruturantes que estão programadas dentro deste planejamento e iremos tecer alguns comentários sobre essas obras. Então, em relação à evolução urbana, eu acho que o primeiro marco urbano da cidade de São Luís, da ilha de São Luís, foi quando a sua fundação, em 1612, pelos franceses, quando foi construído a primeira edificação na cidade de São Luís, que foi o Forte São Luís. Logo após, em 1615, com a tomada da ilha de São Luís pelos portugueses, através de Jerônimo de Albuquerque, veio na sua comitiva o engenheiro militar e arquiteto Francisco de Frias Mesquita. E esse engenheiro, nós poderíamos dizer que ele fez o primeiro traçado urbano da cidade de São Luís. E esse traçado foi inspirado no modelo das ordens filipinas. As ordens filipinas em relação aos reis de Espanha, Filipe II e Filipe III. Naquela época, Portugal estava sob o jugo da Espanha e a influência desse traçado foi hispano-americana. O Francisco Frias Mesquita foi um engenheiro muito importante, fez várias obras naquela época em quase todas as cidades do Nordeste brasileiro. Eu destacaria a questão do Forte dos Três Reis Magos, no Rio Grande do Norte, foi projeto de sua autoria. O Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, também é projeto de autoria do engenheiro Francisco Frias Mesquita.
e, nesse traçado, a ênfase foi dada à questão militar pela sua formação e pelas circunstâncias na época de tentativa de ocupações da ilha de São Luís. Aqui nós temos um mapa que retrata mais ou menos o traçado. Esse mapa é de 1640, o traçado que foi previsto pelo engenheiro Francisco Frias Mesquita. É o primeiro mapa que se tem conhecimento da ilha de São Luís. Após esse momento quase que do nascimento da cidade, outro momento importante foi no século XIX, quando o Marquês de Pombal era ministro de Dom José I de Portugal, e ele montou a Companhia Grão-Pará-Maranhão. E essa Companhia Grão-Pará-Maranhão intensificou muito o comércio entre Portugal e São Luís, baseado praticamente na questão do tráfico de escravos, no comércio dos escravos e, principalmente, na questão da exportação do algodão de São Luís. E, nesse período, São Luís viveu um apogeu econômico, ficou entre as principais cidades do Brasil. E isso refletiu muito na parte urbanística da cidade. Houve um crescimento urbanístico muito grande. Existia em torno de 300 casas de palha. Essas casas foram reduzidas à metade, segundo os dados históricos, e foram construídos mais de 300 casarões, e tudo dentro de um padrão de melhor qualidade, e esse padrão era semelhante ao padrão de Portugal, inclusive com azulejos importados de Portugal. Nesse momento se consolidou o bairro da Praia Grande e também o porto abrigado da Praia Grande. Então, foi um momento importante urbanístico para a cidade de São Luís. Aí nós pulamos, porque nossa palestra é de 20 minutos, né, moderador? Nós pulamos já para o século XX, né? E nós não poderíamos destacar o engenheiro Rui Mesquita. Antes dele, poderíamos até fazer uma referência ao engenheiro Otacílio, que foi prefeito de São Luís na época do interventor Paulo Ramos, nos primeiros meados da primeira metade do século XX, que fez intervenções importantes com a implantação da Avenida Magalhães de Almeida e também o traçado do Caminho Grande, para onde cresceu a cidade no sentido do Monte Castelo, João Paulo e Anil. Agora, o Rui Mesquita ocupou vários cargos, diretor do DR, secretário de Viação e Obras Públicas, durante a década de 50. O primeiro cargo dele foi diretor do DR no governo Eugênio Barros. Em 1950, ele fez o primeiro plano rodoviário estadual e o plano de expansão da cidade de São Luís. E nesse plano de expansão da cidade de São Luís, ele foi o primeiro a projetar São Luís fora do eixo Rio Bacanga e Rio Anil, projetando a cidade para além do Rio Anil, onde hoje é a cidade nova de São Luís, projetando o crescimento urbano da cidade para a região do São Francisco, Renascença, Calhau. Isso foi concebido nesse plano de expansão e o Rui Mesquita teve um papel muito importante no planejamento urbano da cidade de São Luís. Após o Rui Mesquita, já na década de 60 e 70, nós destacaremos dois grandes engenheiros que, além de urbanistas, foram grandes realizadores. O Haroldo Tavares, que foi secretário de Viação e Obras Públicas, foi prefeito de São Luís, e o Vicente Fialho, pai aqui do Dr. Fernando Fialho, que foi diretor do DR, foi prefeito de São Luís, e eles planejaram a cidade pensando principalmente na preservação do centro histórico, inclusive como fonte de recursos através do turismo, a ordenação das várias áreas de São Luís e a transferência de áreas que eram da União para o Estado, que ensejou o plano diretor da cidade em 1974, e diminuir o déficit habitacional com a construção de vários conjuntos. E fizeram várias obras estruturantes, que realmente é onde se pensou São Luís. Hoje, o que seria São Luís sem essas obras que foram realizadas por Fialho e por Haroldo Tavares? Eu destacaria o anel viário de São Luís, que até hoje é tão útil para a cidade de São Luís, e que o que seria do tráfego, do trânsito de São Luís, se não fosse feito o anel viário. A construção da barragem do Bacanga, ligando o centro de São Luís com a área Itaquibacanga e com a área portuária, outra obra muito importante. E a efetivação do que foi planejado em 50 por Rui Mesquita, a construção da ponte José Sarney, ligando o centro da cidade com a região do São Francisco, que permitiu hoje
nós temos praticamente duas São Luís que interagem, que são orgânicas, mas a São Luís antiga e a São Luís nova, que é a partir da região do São Francisco. Então, esses seriam os tópicos que eu destacaria em termos de momentos importantes do crescimento urbano da cidade. E a partir de Haroldo e Vicente, nós tivemos pequenas intervenções urbanas, não muito significativas, loteamentos no Renascença, Olho d'Água, e algumas intervenções dos governos estaduais que foram pontuais, mas foram importantes para a cidade, porque sem essas intervenções a situação do trânsito da cidade estaria muito difícil. A construção dos viadutos, avenidas como a Litorânea, a Ferreira Goulart, isso minorou os problemas do trânsito. E o que causou realmente graves problemas que refletem no dia de hoje no trânsito da cidade de São Luís, no tráfego, foram as ocupações de maneira desordenada, sem nenhuma infraestrutura e sem nenhum planejamento, o que fica muito mais difícil do poder público agir depois que elas estão implantadas. Então, isso seria um resumo da evolução urbana, bem sucinta, em função do tempo. O diagnóstico atual da situação urbana de São Luís. O principal problema é a saturação da capacidade viária dos corredores existentes, gerando congestionamento, desconforto e risco aos usuários. De fato, hoje, os que moram em São Luís e os que nos visitam verificam que os principais corredores de transporte estão em situações difíceis, quase todos eles com sua capacidade saturada, destacando aí o corredor da Gerônimo de Albuquerque, que é o corredor está mais saturado. Então, quais foram as principais causas? É aquilo que a gente falou da falta de um planejamento de médio e longo prazo. Essa falta de planejamento ocasionou essas ocupações e não cresceu as vias na proporção também que cresceu a população e na proporção que cresceu também o número de veículos. O número de veículos cresceu de maneira geométrica, a população cresceu muito e não aumentou o número de vias. Quais seriam, então, os agravantes disso aí? As vias, os traçados das vias não facilitam as alterações. As vias existentes atuais têm difíceis condições de ampliação. E a implantação de novas vias, de novos corredores também, hoje ficam mais difíceis, porque já estão consolidados os conglomerados urbanos, as ocupações. Então, qualquer implantação de um novo corredor implica em uma série de questões sociais, ambientais, com desapropriações, interferências com CAEMA, interferência com a CAEMA, eu digo o sistema de abastecimento d'água, com a questão de energia e principalmente com a questão das desapropriações, que é uma questão social que tem que ser feita com bastante cautela. Uma outra maneira como foi concebido o trânsito, não só em São Luís, mas na maioria das capitais brasileiras, e que isso tem revertido e que eu acho que São Luís ainda está um pouco atrasada, é a prioridade no trânsito, nas vias, para a questão dos veículos, e não prioridade para o setor de coletivos. A não implantação de um sistema de transporte de massa. Hoje, quase todas as capitais brasileiras já têm implantado sistemas de transporte de massa, metrô, VLT, BRT, ou então já tem projetos bastante avançados, e nesse aspecto São Luís ainda está bastante atrasada, na contramão do que diz a política de mobilidade urbana mais moderna. Alternativas para o futuro. Adoção de soluções de planejamento de longo prazo. Isso eu acho que é o fundamental. É o que foi feito por Rui Mesquita, é o que foi feito por Haroldo, por Vicente Fialho. É planejar São Luís não só para resolver problemas imediatos, mas planejar São Luís, além de resolver os problemas imediatos, prevendo o crescimento futuro, direcionando para onde a cidade deve crescer e implantando a infraestrutura antes que haja as ocupações. Então, isso é o fundamental. Além disso, a criação de corredores de transporte com prioridade para os coletivos. Inverter essa lógica de prioridade nos corredores para veículos, dar prioridade para a questão dos coletivos. A construção de vias exclusivas para transporte de massa. É fundamental nós termos transporte de massa, quer seja metrô, quer seja VLT, quer seja BRT, ou até corredores exclusivos para ônibus. É importantíssimo, porque isso, além de
atender a população de baixa renda, de média renda, pode induzir, se o transporte for de qualidade, tiver segurança, induzir até as pessoas que têm veículos a utilizar esse transporte de massa e tirarem seus carros das ruas, melhorando a questão dos congestionamentos. Então, é muito importante essa questão do transporte de massa. E a construção de anel de interligação dos corredores existentes. Essa é uma política antiga no setor urbanístico, da criação de anéis no entorno da cidade, e esses anéis totalmente interligados aos corredores de trânsito. Isso aconteceu em São Paulo desde 1940, essa política de implantação de anéis, e esses anéis podem ser o mais exterior e, a partir daí, fazendo anéis mais interiores, interligando com os principais corredores de tráfego da cidade. E no caso de São Luís, que é uma cidade que tem um carinho muito especial e tem um valor muito importante, que é o seu patrimônio histórico, é o nosso acervo arquitetônico, é o que, de certa forma, nos diferencia das principais cidades do Brasil, e no caso do acervo de São Luís, uma diferença maior é que ele é a questão do azulejo. Então, nós temos que preservar esse centro histórico. E hoje, praticamente todos que se destinam ao centro de São Luís, eles têm que utilizar a ponte Zé Sarney e a ponte Bandeira Tribuzzi e chegam até a beira-mar. E a beira-mar não pode ser ampliada, porque ali tem um cais de sagração, é uma área tombada, e além de ser um gargalo no trânsito, ela não tem estrutura para suportar o tráfego pesado. Então, a ideia, para preservar o centro histórico e também para melhorar o trânsito na Zé Sarney e na ponte Bandeira Tribuzzi, é criar uma nova via que propicie essa preservação e também a melhoria da fluidez do tráfego nas pontes que eu falei anteriormente. Agora nós vamos falar das obras estruturantes viárias que estão previstas para serem executadas. Algumas já estão sendo executadas, outras estão em fase de projeto, para tentar minorar esses problemas de tráfego e também para planejar São Luís para o futuro, para direcionar o crescimento urbano de São Luís, que eu falo é a região metropolitana, são os 4 municípios da ilha de São Luís. Então, uma primeira obra que eu vou falar mais detalhadamente é a Via Expressa. Outra obra importante é a Avenida do Parque do Rio Anil, que está sendo executada. Quem está conduzindo os trabalhos é o moderador desse painel, o deputado Pedro Fernandes, que está fazendo isso de maneira muito competente, e que é um corredor muito importante, é paralelo a Getúlio Vargas, beirando o Rio Anil, e sem dúvida nenhuma vai ser um corredor que vai descongestionar o trânsito na Avenida Getúlio Vargas, interligando a Avenida dos Franceses até a ponte Bandeira Tribuzzi. Outra obra que nós achamos importante, que devemos fazer, é a duplicação, no caso é a construção de uma ponte paralela à barragem do Bacanga. Então, com o crescimento da área portuária, a barragem do Bacanga, hoje, sua capacidade está bastante limitada. E até a questão de segurança, necessidade, nós temos uma via paralela. Então, nós devemos construir uma ponte paralela à barragem do Bacanga. E também a interligação da Via Expressa com o PAC. Nós estamos construindo a Via Expressa, que nós vamos detalhar mais na frente, e também a Avenida do PAC. Então, nós queremos interligar esses 2 corredores através de uma ponte, interligando a Via Expressa, a Avenida do Parque até a Getúlio Vargas, de maneira que toda aquela população de áreas densamente povoadas, como João Paulo, Monte Castelo, bairro de Fátima, que queiram ir para a região da Cidade Nova, não passem necessariamente pela ponte Bandeira Tribuzzi, nem tenham que transitar pelo centro. Então, nós vamos falar agora mais detalhadamente sobre 3 obras que nós achamos muito importantes, que é a Via Expressa, a ponte do 4º Centenário e o anel metropolitano. O que nos levou o governo do Estado a construir a Via Expressa é que, de fato, hoje o corredor, todos os corredores têm dificuldades, mas o corredor que tem mais problema, que está mais saturado, é a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Então, a ideia é construir uma via paralela a Jerônimo de Albuquerque, de maneira que parte do tráfego da Jerônimo de Albuquerque possam migrar para a Via Expressa, como também parte do tráfego da Avenida dos Franceses. E ter um corredor interligando o aeroporto até o São Francisco. Então, é uma obra que a gente acha que é estruturante, que vai dar uma resposta mais rápida, porque vai contribuir para desafogar o trânsito na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Quando ela foi concebida, nós
pensamos em 3 traçados. Dos traçados pensados, o que apresentou menores problemas ambientais, menor custo e maior interligação com as demais vias foi o traçado escolhido. Ele sai desde a Avenida Colares Moreira, passa através de um viaduto sob a Avenida Carlos Cunha, passa por trás do Coafuma, Recanto do Vinhais, e vai até a Avenida Daniel de Latouche. Essa obra é a primeira etapa da Via Expressa. Foi feito todo o estudo aí nós podemos passar mais rápido, por causa do tempo, de estudo de volume de tráfego, pesquisa origem de destino, para verificar quanto nós teríamos migrando da Jerônimo de Albuquerque, da Avenida dos Franceses, para a Avenida Expressa. Então, o traçado podemos passar, o traçado da Avenida Expressa, como eu já falei, ele sai da Carlos Cunha e chega até a Avenida Daniel de Latouche. Eu estou tentando correr aqui para atender o deputado Pedro Fernandes aqui. Alguns dados do projeto: a extensão total da Via Expressa são em torno de 7 km e mais 2 km de restauração, totalizando 9 km a extensão da Via Expressa. Ela realmente vai ser uma via com uma largura de quase 33 metros, 2 pistas de rolamento, 10,50 metros cada pista com 3 faixas de tráfego, uma faixa, um canteiro central de 4 metros, um passeio, ciclovia e uma faixa exclusiva para transporte coletivo. Essa é uma seção transversal da Via Expressa. E a segunda etapa da Via Expressa, que vai ter aproximadamente 3 quilômetros, vamos mostrar o mapa da segunda etapa, ela continua da Daniel de Latouche e chega até a Avenida Santos Dumont. Aí a Santos Dumont chega ao aeroporto, então você liga o aeroporto até o São Francisco. Então, é um corredor muito importante que vai desafogar, sem dúvida, o trânsito na cidade de São Luís. Não vai resolver o problema, mas vai ajudar muito. E todas as etapas legais foram obedecidas, a questão ambiental, houve o estudo de impacto ambiental, houve audiência pública, houve os licenciamentos ambientais necessários, o registro no CREA. Então, inclusive, contratamos arqueólogos, uma empresa especializada em arqueologia, para fazer os estudos do sítio arqueológico. Eles estão acompanhando o andamento também da Via Expressa. Então, quanto à parte legal, ela foi rigorosamente obedecida. E eu acho que ano que vem, que São Luís vai completar 400 anos, ela vai estar pronta, né, uma bela avenida atendendo a população de São Luís. A ponte do 4º centenário é a opção que nós temos, como eu falei anteriormente, para melhorar a questão do congestionamento na ponte José Sarney e na ponte Bandeira Tribuzzi. E você ligar 2 anéis viários, o da Ferreira Goulart, que tem uma caixa grande, com o anel viário da parte antiga. E aí você tira todo o trânsito pesado do centro histórico, preservando o centro histórico e melhorando o fluxo da ligação da Cidade Nova com a Cidade Velha. Aí nós temos aqui o traçado da ponte, as características da ponte. Ela vai ter 2.400 metros de extensão aproximadamente. É um corredor exclusivo também para transporte coletivo de 7 metros e 4 faixas, cada uma com 3,15 metros. Então, essa ponte nós temos ainda alguma dificuldade, porque o IPHAN entende que, no entendimento deles, é que prejudica o skyline da cidade, a visibilidade do centro histórico. Nós já tivemos uma reunião com a gestora local do ISFAM e com o presidente do ISFAM, que pediram outras alternativas de traçado. Essas alternativas foram estudadas, mas mostrou que realmente a alternativa primeira é a melhor, e o que nós estamos percebendo é que o IPHAN está evoluindo no sentido de aceitar essa opção com alguma mudança na arquitetura dessa ponte. Aí eu acho que o vídeo da ponte a gente pode até suprimir, né? O vídeo é bonito, mas o tempo urge, né, Pedro? Querem ver o vídeo da ponte? Eu estou atendendo aqui o moderador aqui, que está rígido, mas com razão, né? Mas o plenário é soberano. Aprendemos isso no Legislativo, né? O projeto básico da ponte já está concluída, né? Os recursos, a engenharia financeira já está equacionada,
e nós queremos evoluir para o projeto executivo depois que nós tivermos um acordo com o INSFAM. Além da questão de melhorar a questão viária, de preservar o centro histórico, sem dúvida vai ser um novo monumento na cidade de São Luís. O que nós podemos discutir ainda com o INSFAM é a questão da arquitetura da ponte para prejudicar menos o skyline da cidade. E se o Pedro me permitir aqui, moderador, a última obra aqui, que é o Anel Metropolitano, que é uma obra estruturante que nós gostaríamos de mostrar também. E o anel, a ideia do anel é fazer, interligar todos os 4 municípios da ilha de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e de São Luís. Então esse anel irá circundar toda a ilha de São Luís, passando por esses 4 municípios. Ele começa, a extensão total do anel é 58,14 quilômetros, e a nossa ideia, efetivamente, não é fazer esse anel todo no atual governo, mas um dos problemas que nós encontramos, e todos os gestores que assumem uma nova administração enquanto dificuldade, é de ter esses projetos prontos de um planejamento futuro. Então, nós queremos efetivar a primeira etapa do anel ainda no atual governo e deixar pronto o projeto para a continuidade do anel no governo futuro. Então, uma das finalidades do anel é interligar todos os corredores de transportes de toda a ilha de São Luís. Então, a Via Expressa, Carlos Cunha, Gerão de Albuquerque, Avenida dos Holandeses, Daniel de Latouche, São Luís de França, Avenida dos Franceses, Portugueses, Guajajaras, e as ligações com o município de Ribamar, Raposa, Passo Lumiar e a BR-105, todos esses corredores vão estar interligados com o anel metropolitano. Ele será construído em 2 etapas. A primeira etapa a gente pretende executar ainda no atual governo. Ela sai, como eu já disse, do aeroporto, né, e chega até... Aí, a primeira etapa nós nos subdividimos em 2 etapas. A primeira etapa vai do aeroporto até o Araçagi e depois do Araçagi até o Calhau, na altura da Polícia Militar. Essa parte do anel nós chamamos também de corredor metropolitano, porque ela vai funcionar, além de anel, vai funcionar como um corredor metropolitano. E a segunda etapa, que nós queremos deixar o projeto pronto, ele sai da Polícia Militar, pega a Avenida dos Holandeses, circundando a Porta da Areia, pega a Ferreira Goulart, aí utiliza a ponte 4º Centenário, que faz parte do projeto do anel metropolitano, pega o anel viário e pega a ponte que nós vamos construir paralela à barragem do Bacanga. E aí sai cortando a área Itaquibacanga pelos bairros de Saviana, Vila Embratel, até chegar de novo ao começo, até a BR-105, bem próxima do aeroporto. As características do projeto: ele vai ter um corredor exclusivo para transporte de massa, e o que está projetado é nós implantarmos um BRT ao longo de todo o corredor metropolitano, saindo desde a BR-135 até chegar à Polícia Militar. Além do corredor do transporte de massa, nós vamos ter 3 faixas de cada lado, ciclovia e passeio. As características do projeto são 15 estações de passageiros, com 2 terminais de passageiros, sendo um intermodal. O terminal de passageiro, que fica na BR-105, próximo ao aeroporto, também ele está programado para fazer a interligação de Bacabeira, onde vai estar a refinaria, com São Luís. Nós estamos projetando para o futuro fazer essa interligação, ou através de trem, ou através de VLT. E esse terminal que fica na BR-105, ele seria um terminal intermodal para fazer essa ligação do trem ou do VLT com o BRT. Isso aqui é como vai ficar o terminal de passageiros, no centro do corredor metropolitano, né? E o acesso vai ser todo em nível. Em todos os terminais vão ter bicicletários, para que as ciclovias possam ficar lá e a pessoa poder usar até a bicicleta para chegar até o corredor metropolitano. E nós fizemos todo um estudo de demanda para justificar esse corredor e esse anel. E o primeiro planejamento: todas as linhas semi-urbanas que vêm dos municípios de Passo Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, eles não entrariam mais na cidade de São Luís. Haveria uma integração, a pessoa comprava a passagem na Raposa, chegaria até o anel metropolitano, ao corredor metropolitano, e haveria transposição para que ele utilizasse o corredor metropolitano. Então, só aí nós teríamos uma demanda de 25 mil pessoas para utilizar o corredor metropolitano. E ele passa
em áreas densamente povoadas. A área de influência dele passa por bairros de classe média e classe com menos renda, densamente povoadas. Aqui nós temos algumas áreas, aqui o amarelo é onde passa o corredor metropolitano, e aqui a área de influência da Forquilha. Então fica nas margens do Coatá 4, próximo ao Coab, bairros densamente povoados que serão atendidos com o corredor metropolitano. Então ele passa ao longo de 56 bairros e uma população de 291.108 pessoas. Então, essas pessoas é que seriam atendidas na área de influência do corredor metropolitano, somado com a demanda do transporte semiurbano. E, ao longo do corredor, os terminais de passageiro do corredor metropolitano, todos eles teriam uma linha de integração com o terminal de passageiros do município de São Luís. Então, essa linha seria uma linha de integração metropolitana, ligando o corredor metropolitano com os terminais de passageiros de São Luís, o que também vai aumentar a afluência de passageiros ao corredor metropolitano. Então, para a conclusão, essas são algumas das obras que estão sendo pensadas, né, dentro de um planejamento macro para toda a ilha de São Luís, né. O anel metropolitano estará integrado a todos esses corredores, a construção de alguns corredores, e a nossa ideia é melhorar as condições de trânsito, principalmente dos corredores que estão muito congestionados hoje em São Luís, e também induzir o crescimento urbano da cidade para a região do Araçagi, de São José de Ribamar, de maneira ordenada, já com uma infraestrutura implantada. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que essas são as principais obras estruturantes que estão pensadas para a região metropolitana. Muito obrigado.